Olá, aluno! Olá, aluna! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula do nosso módulo de questões ambientais do curso preparatório de Geografia para o Enem do Study Studio. Vamos lá? A gente já falou aqui sobre sustentabilidade, tipos de lixo, reciclagem, fontes de energia. Em duas aulas a gente falou sobre fontes de energia. Dá uma olhada lá na aula 3 e na aula 4. E seguindo essa sequência sobre questões ambientais, nesta aula de agora a gente vai falar sobre o efeito estufa e a destruição da camada de ozônio. Então vou começar pela camada de ozônio para a gente entender o que é isso, tá? A nossa atmosfera é dividida em algumas camadas e a mais externa, maior, mais alta delas é a estratosfera. E é na estratosfera que a gente tem uma grande concentração do gás ozônio numa região da estratosfera que a gente vai chamar de camada de ozônio. Então é uma camada na estratosfera que é formada pelo gás ozônio. Ela é muito responsável por proteger a Terra da radiação solar. Eu estou olhando de vez em quando para cá porque eu estou seguindo minha colinha aqui para a gente não se perder, para a aula ficar certinho, encaixada no nosso tema, tá? Mais de 90% da radiação solar emitida do Sol em direção à Terra é retida pela camada de ozônio. Ou seja, a camada de ozônio ela é responsável por segurar mais de 90%, cerca de 93% da radiação solar que chega até o nosso planetinha. Então, a camada de ozônio ela tem essa função fundamental. Ela segura, ela consegue segurar a radiação solar que faz tanto mal pra gente, pode causar alterações nas células, causar o câncer de pele, né? Então a gente tem ali a camada de ozônio como algo, nosso escudo primordial, o primeiro escudo que a Terra tem lá na estratosfera, bem distante, né? Acima dela a gente tem a exosfera, onde ficam os satélites, por exemplo, tá? Que ficam orbitando a Terra ali. Então, a primeira parte da camada da nossa atmosfera chama estratosfera e nela a gente tem ali a camada de ozônio, tá? Beleza? Então a gente tem a concentração desse gás chamado ozônio. E o problema é que o avanço da industrialização levou, o avanço da urbanização, que a gente chegou a falar nas aulas anteriores, faz com que a gente tenha um maior número de produtos que podem contaminar a nossa atmosfera, inclusive destruir e criar um buraco, um espaçamento, uma perfuração na camada de ozônio. Então, o buraco da camada de ozônio, que tanto todo mundo fala, ele chegou a fechar um pouquinho, mas ele está lá, né? Então, falar da camada de ozônio, muita gente falava da camada de ozônio no início dos anos 2000 como se fosse algo ruim, né? A camada de ozônio é algo bom, ela está lá, tem a sua função fundamental. O ruim é o buraco causado na camada de ozônio, as perfurações causadas na camada de ozônio por causa da emissão do gás CFC. Aí eu tenho que colar mesmo, gente, é química, né? Clorofluorcarbono, né? O CFC ele estava muito presente nos aerossóis, nos refrigeradores, seja do ar-condicionado, da geladeira, e também alguns plásticos, alguns tipos de plásticos emitiam esse tipo de gás CFC. Em 1980 foi assinado o Protocolo de Montreal, onde muitos países, quase todos os países, afirmaram a redução da utilização e da emissão dos gases CFCs. Então a gente teve uma grande redução ali dos anos 80 até agora, uma grande redução da utilização e da emissão dos gases CFCs na atmosfera. Isso fez com que algumas partes da camada de ozônio se fechassem, conseguissem se restaurar. Isso é muito legal, muito interessante, mas ainda assim o efeito estufa está lá presente, o efeito buraco da camada de ozônio está presente, e é uma das consequências desses buracos é o efeito estufa. O efeito estufa ele é natural, ele é comum do nosso planeta. Então são dois temas aqui num vídeo só, presta atenção, numa aula só. A gente falou de destruição da camada de ozônio, presença da camada de ozônio, a importância dela, que ela é natural, assim como o efeito estufa também é natural. O que é o efeito estufa? É a capacidade da nossa atmosfera de reter a radiação solar que passou já lá pela camada de ozônio. Então a nossa atmosfera retém essa radiação solar e mantém ela sendo espalhada por toda a atmosfera, por todo o planeta, para manter o planeta aquecido. E manter o planeta ali aquecidinho, como se fosse uma estufa mesmo, aquela estufa que a gente vê numa lanchonete com salgadinho, né? Mantém ali o planeta aquecidinho, distribuindo essa radiação que entrou por toda a atmosfera, por onde ela consegue distribuir, e aí a gente consegue manter o planeta um pouco mais aquecidinho. Isso é um dos motivos que faz com que a vida surja no planeta. A maior contribuição desse efeito é propiciar o aquecimento da nossa atmosfera e manter essa atmosfera com a temperatura mais dividida, espaçada, permitindo que a vida se prolifere, se desenvolva, tá? E com isso, esse efeito ele é natural, ele é importante, porém, há um aumento desse efeito, há uma elevação desse efeito, há uma intensificação desse efeito quando a gente
joga para a atmosfera mais CO2 e CH4. E voltamos a falar de química, né? Por quê? Porque os gases responsáveis pelo efeito estufa são o dióxido de carbono e o metano. Aí, para você que não entende química assim como eu não entendo nada, né? Dióxido de carbono é o CO2, por isso que eu coloquei ali. E o metano é o CH4. Então eles são responsáveis por manter a temperatura da atmosfera aquecidinha graças à absorção dessa radiação solar após passar pela camada de ozônio. Infelizmente, o ser humano, com o avanço da tecnologia, com o avanço industrial, vocês viram como a câmera dá uns glitchzinhos, né? A gente viu um avanço do processo de urbanização causando cada vez mais degradação ambiental. Então as queimadas aumentam o nível do gás, do dióxido de carbono, do gás metano na atmosfera. Aumentando o nível de dióxido de carbono e de gás metano na atmosfera, a gente vai ter cada vez mais o aquecimento dessa atmosfera. Então o efeito estufa ele vai se ampliando, se intensificando, deixando de ser natural graças às queimadas, ao desmatamento, porque as árvores elas têm um efeito muito interessante, porque esses gases acabam sendo absorvidos no processo ali da fotossíntese e acabam fazendo a troca bonitinha pelo oxigênio. Então a gente tem uma questão que também envolve um pouco de biologia. A gente está pensando aqui que a queima de combustíveis fósseis, o desmatamento, o acúmulo de lixo, o consumo exacerbado, a falta de reciclagem, as queimadas das florestas, a queima da indústria, a queima de combustíveis para geração de energia elétrica que a gente falou nas aulas passadas, são fundamentalmente importantes para piorar o efeito estufa, o que faz aumentar o processo e a sensação do aquecimento global, aquecendo cada vez mais a nossa atmosfera, aumentando o número de enchentes, de destruição causadas por acidentes ou incidentes naturais. Então a gente vai ver cada vez mais a temperatura subindo e a gente vai ver o degelo das calotas polares. Isso tudo é extremamente preocupante quando a gente pensa na destruição da camada de ozônio e no aumento do efeito estufa. Então o efeito estufa é natural, a camada de ozônio é natural, as duas têm funções atmosféricas importantíssimas para manter a temperatura do planeta, são existentes desde antes do ser humano existir, porém elas estão sendo cada vez mais... A camada de ozônio está sendo degradada e o efeito estufa está sendo ampliado devido ao avanço industrial, ao avanço urbano e ao acúmulo de lixo e à destruição das florestas do planeta Terra. Basicamente é isso que causa o aquecimento global, que a gente tem uma aula especial sobre o aquecimento global e os efeitos do aquecimento global. Fechado? Essa aula foi mais rapidinha do que as duas anteriores. Valeu? A gente tem mais próxima aula aí, ó, falando sobre outras coisas importantíssimas ligadas a esses dois efeitos, tá? Presta bastante atenção na próxima aula aí.